Pessoal, eu sou o professor Fabrício Neves, do Departamento de Clínica Médica. Sou no momento diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse vídeo aqui é uma tentativa de levar aos departamentos do CCS a melhor informação possível a respeito da nossa gestão financeira no ano passado de 2024 e também uma interpretação dessa gestão para que mais e mais as pessoas entendam e participem ativamente do processo de planejamento e da administração do centro. Vamos começar observando a origem dos recursos financeiros que atenderam ao CCS no ano passado, em 2024. Vocês podem ver nesse gráfico aqui de pizza, a fatia verde corresponde aos duodécimos. Duodécimo é aquela verba, aquele recurso financeiro que é entregue para a administração do Centro de Ciências da Saúde pela administração pública direta, pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, nosso mantenedor, via a administração central da UFSC. Então a UFSC recebe uma fatia do orçamento do Ministério da Educação e divide essa fatia, em fatias menores para cada um dos seus setores, para suas unidades. Chama-se duodécimo porque ele é liberado mensalmente, ao longo do ano. E vocês podem ver por essa fatia aqui que ele representou 20%, mais ou menos, do orçamento total do CCS no ano passado. É que o ano passado foi um ano um pouco fora da curva, foi um ano atípico para bem, foi um ano em que houve grande captação de recursos por projetos, que eu já vou explicar melhor o que é essa fatia roxa aqui, 70%. Essas são as duas principais fontes de recursos do CCS. As fatias menores ali são transferências diretas da Secretaria do Planejamento para o CCS. No ano passado houve uma dessas, de 130 mil, que foi correspondente a um recolhimento do ano anterior. E um pouquinho ali, alocação de espaços físicos do CCS para concursos de fim de semana, geralmente é isso, tá? Que representou aí 2% do orçamento, a fatia vermelha ali no gráfico. Tá? Total, que está aqui embaixo do slide, vocês conseguem ver, 2 milhões e 100 mil, é um ponto fora da curva. Tá? A média anual do CCS, o orçamento, costuma ser chegando perto de 1,5 milhão, menos do que isso, entre 1 milhão, 1,5 milhão, tá? Tem sido a média anual nos últimos anos. Tá? Então, esse ano passado foi um ano particularmente bom de captação de recursos e houve esse aumento nas taxas de projetos. Um ano normal do CCS é que mais ou menos, um pouco mais da metade do orçamento é captação por taxas de projetos, tá? Um pouco mais da metade, essa fatia roxa aqui do gráfico, e um pouco menos da metade é o duodécimo. Duodécimo, então, é aquele valor que vem transferido, cedido à administração do centro, pela administração central da UFSC, que recebeu do Ministério da Educação. Vamos começar então analisando esse duodécimo, que seria aquele valor para manter, para custear o funcionamento do centro nas suas atividades FIM, nas suas atividades de ensino. A função do duodécimo seria essa, fazer o custeio de manter as atividades. Vejam quanto que nós recebemos então, quanto que nos permitem administrar o duodécimo. Tá? O total mensal, está aqui no meio do slide, ali, o total mensal, vamos arredondar, 40 mil reais. 40 mil mensais é o que se permite a cada mês que o CCS vá administrando para se custear seu funcionamento. Acho que nós já conseguimos até ter uma noção, conhecendo o CCS, do quão insuficiente é esse valor. No CCS nós temos 6 cursos de graduação, correspondem ao que a estrutura antiga da UFSC, a 6 faculdades. Imaginem vocês, 6 faculdades na área da saúde, tá? Funcionando com 40 mil mensais. É pouco. Tá? Nesses cursos nós temos aí a odontologia, a fonoaudiologia, em que esses 2 cursos mantêm
custeando completamente o funcionamento de 2 clínicas escola, né, para atendimento à população. Isso é muito caro. Na sequência, nós temos os cursos de farmácia, tem muitos laboratórios com muitos reagentes, equipamentos de laboratório e tal, também é caro. Curso de nutrição também é relativamente caro. E nós temos enfermagem e medicina que seriam caríssimos, seriam inviáveis de se manter, não tivéssemos nós o apoio de instituições de saúde, né, que recebem os nossos estudantes para atividades práticas. Particularmente, claro, um órgão suplementar da UFSC, que é o Hospital Universitário, né, que tem sua administração, sua gestão financeira à parte, não está aqui contido no CCS, tá? A gestão financeira do HU, ok? O HU é um órgão suplementar, é um outro CNPJ, é uma outra instituição, tá? Então, farmácia, enfermagem e medicina, felizmente, né? Tem muito do custeio de atividades práticas, né? Na verdade, inserido no dia a dia do hospital, então, nos tira um pouco desse peso financeiro, mas o odonto não. A odonto depende completamente desse duodécimo para funcionar. Imaginem vocês, nós temos, né, um prédio com 4 andares de clínicas odontológicas, com 40 mil mensais. Mas enfim, vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. É interessante a gente já comentar aqui que esse duodécimo mensal, ele não é dinheiro que vem, não é dinheiro que pinga na conta e permite que a gente tenha uma conta no banco com dinheiro para passar o cartão, sacar, pagar alguma coisa, pagar boleto. Não é assim que funciona, né? O dinheiro não vem. O dinheiro não vem para o CCS, o dinheiro não vem nem para a UFSC, na verdade, né? Dinheiro mesmo, ele fica armazenado na conta única que está no Banco Central, né, do Tesouro. O que se permite é que a contabilidade ela separe, nomeie, registre valores associados a certas rubricas, né? E se permite que o órgão público administre cada fatiazinha do valor do dinheiro que está na conta única, né, no Banco Central. E da mesma forma, o valor que vem aqui como duodécimo, a gente fala que vem, mas na verdade não vem. O que vem é uma permissão para que a gente administre um certo limite dentro dessa conta única, né? E esse nosso limite, o limite que vem ao CCS, de 40 mil mensais, ele também é fatiadinho em rubricas, né? Destinos que podem ser dados a esses valores. Dos 40 mil mensais, praticamente metade, 19 mil, arredondando aí, 20 mil, né, é material de consumo, seria valor destinado a adquirir insumos, reagentes de laboratório, material odontológico, né, a resina, o filme do raio-x, tudo que é necessário para fazer funcionar os cursos da saúde, né? 20 mil mensais, material de consumo, tá? O restante, a outra metade, se divide na maior parte ali, ó, numa rubrica chamada de diárias e passagens, né, que é de 15 mil. Então, a outra metade, 20 mil, arredondando, quase tudo da outra metade, 15 mil, é destinado a diárias e passagens, que é uma despesa rotineira na universidade, né? É uma instituição em que há realmente, né, muito intercâmbio, né, de idas, né, dos nossos profissionais para outras instituições e vindas de gente que vem palestrar, vindas de pessoas para participar de bancas de concursos, né? Enfim, existe uma despesa com diárias e passagens razoável, tá? E o restinho, o que não foi utilizado ainda, está ali como serviço de terceiros, 5.700, vamos arredondar para 5.000 também, é o que se destina à contratação de empresas que prestam serviços, né? No caso do CCS, geralmente são manutenções de equipamentos de clínicas ou de laboratórios, tá? Tem um tantinho ali, um traço, uns R$600, que se destina ao pagamento da imprensa universitária, né? Impressão de prontuários, de formulários, etc. Um pequeno valor. Mas então, arredondando, 40 mil mensais, metade, 20 mil, material de consumo, a outra metade, né, a maior parte, fica destinada a diárias e passagens, e um tantinho ali, uns 5 mil, uns quebradinhos, para serviço de terceiros. Tá? Quando nós sabemos, né, antevemos que os duodécimos chegarão ao longo de um ano normal, assim mensalmente,
nós conseguimos fazer uma previsão, né, dos gastos e uma distribuição entre os departamentos. Rotineiramente, o CCS, desde que eu comecei a observar aqui a administração, ele divide no início do ano, com uma previsão do que chegará ao longo do ano, esse duodécimo de diárias e passagens, que é de 15 mil mensais, então, chegando ao final do ano ali, como diz a última frase do slide, 165 mil, sabendo que o ano normal, na verdade, são 11 meses, tá? Do ponto de vista financeiro, a gente já está acostumado a nunca receber o duodécimo de dezembro, então são 11 parcelas que chegam ao longo do ano aqui. 165 mil são destinados a diárias e passagens em um ano no CCS. Então, de duodécimos, 165 mil diárias e passagens, a gente sabe que vem. E diárias e passagens têm uma particularidade, não são processos em que as licitações são feitas a partir do centro, a partir do CCS, a partir da unidade universitária, né? Já foi feita uma licitação para a universidade como um todo, para que uma empresa compre, né, adquira as passagens conforme as solicitações são feitas ao longo do ano, num sistema próprio para isso chamado SCDP, né, o Sistema de Controle de Diárias e Passagens, que é do governo federal. Tá? Então não há necessidade, no caso das diárias de passagem, de se prender a um calendário de licitações que a gente já vê daqui a pouco. Tá? Isso permite, né, que o duodécimo se preveja a distribuição para os departamentos ao longo do ano de uma forma mais simples, mais intuitiva, assim, ó. Vejam vocês aqui no próximo slide como que nós fazemos essa distribuição. Diárias e passagens num ano normal, um ano normal de 11 parcelas, então. Tá? Aquele valor de 15 mil mensais, a gente está vendo no quadrinho ali da parte de cima do slide, né, ou 165 mil anuais, ele, né, rotineiramente já vinha sendo feito assim de muitos anos, né, e nós apenas mantivemos isso. Um terço, mais ou menos, fica sobre a administração da direção do centro e 2/3 são distribuídos aos departamentos. Tá? Desde a gestão do Celso, de quem eu fui vice-diretor, né, o Celso abriu esse 1/3 da direção do centro e dividiu, né, um pouquinho mais, ficou ali 25% para a direção mesmo e 10% para os centros acadêmicos. Tá, para destinar que os estudantes pudessem solicitar também diárias e passagens para eventos aí né, de atividades estudantis, né? E isso tem sido feito ao longo desses anos. Então, 2/3, né, os 65% ali fica para os departamentos, continuou, e 1/3, que era da direção, ficou 25% direção e 10% para os centros acadêmicos, tá? Ao longo de um ano inteiro, então. Para os departamentos, são 12 departamentos no CCS, a distribuição da cota aí do duodécimo de diárias e passagens se faz proporcionalmente ao número de professores do departamento, que é o número de professores que dá a maior variabilidade, né, entre os departamentos. O quadrinho aqui de baixo mostra os nossos 12 departamentos, e nós temos ali, por exemplo, a gente pode ver lá para baixo da tabelinha ali o ODT, odontologia, ó, 18% dos professores. O segundo maior departamento é a enfermagem, NFR, está ali no meio da tabela, a enfermagem, 16% dos professores de CCS, tá? São os dois maiores departamentos. Na sequência, a clínica médica, o CLM, tem lá quase 10%, né? 9,6% dos professores. Considerando aí que o recurso anual, então, que vai para o departamento, né, para os departamentos, a gente pode ver na tabela assim, arredondando dá 100 mil, né? 100 mil reais, então, anuais de diárias e passagens para todos os departamentos. A odonto é 18%, bom, 18 mil reais. 18 mil é a cota de diárias e passagens da odonto. 16 mil em os quebradinhos para a enfermagem, 10 mil para a clínica médica e por aí vai. Tá? É uma previsão que é feita no início do ano do que seria a cota desses departamentos para administrar do duodécimo total de diárias e passagens. Lembrando que o duodécimo vai sendo liberado mês a mês, né? Então, no primeiro mês vai chegar a 15 mil desses 165 mil anuais. No segundo mês vai chegar mais 15, né? Totalizando 30 que o centro pode administrar, né? O teto que é liberado a cada mês é liberado à medida que o governo vai arrecadando, né? Ao longo do tempo. Tá? É assim que funciona. Então, o que nós temos no início do ano é uma previsão do que pode ser usado ao longo do ano. Tá?
E o duodécimo, que tem uma previsão rotineira, então, pode ser distribuído aos departamentos dessa forma, e assim a gente tem feito. Isso no ano normal. Os anos foram normais até 2024. 2025 já não foi um ano normal. Tá? Em 2025, não foi possível fazer essa distribuição das cotas dos duodécimos aos departamentos. E o motivo, está ali escrito, é que não houve previsibilidade dos duodécimos. Né? Nós não recebemos liberação do duodécimo em janeiro, não recebemos em fevereiro, e não me lembro da gente ter sido avisado de que não receberíamos. Apenas não veio. Não veio janeiro, não veio fevereiro. Março veio, abril veio, maio não veio. Não tinha como prever. Não tinha como fazer uma previsão esse ano do que poderíamos distribuir aos departamentos, porque nós estávamos recebendo. Né? Quando eu gravo esse vídeo, nós já estamos aqui entrando em outubro, aí eu consigo dizer que, bom, nesse ano 2025, mais ou menos arredondando, nós recebemos metade do que seria o esperado dos duodécimos, né? Mas no começo do ano estava impossível de saber o que viria, né? Então nós tomamos a decisão de que nesse ano 2025, sabendo que nós teríamos gastos, como sempre temos, importantes para manter os cursos em funcionamento, que não tem como a gente distribuir cotas do duodécimo para diárias e passagens aos departamentos. Não faremos isso. Né? Ao contrário do que fizemos sempre ano a ano, nesse ano não está tendo vinda de duodécimo, não temos como distribuir as cotas de duodécimo para os departamentos. Diárias e passagens vai ficar, né, sob a administração da direção, junto, né, com todas as outras rubricas que tradicionalmente ficam a cada ano. Né? A cada ano, as rubricas ali de serviços de terceiros, de material de consumo e de imprensa também, elas não são distribuídas proporcionalmente aos centros, né? Porque as demandas são variáveis, né? Não são proporcionais ao tamanho dos departamentos por professor, né? Então aquela distribuição assim não acontece, ela fica na direção, e eu já vou explicar como que é feita a liberação das despesas dessas rubricas. Aí nesse ano, diárias e passagens também não foi distribuído, na verdade fica, né, sob a administração da direção, ficou assim em 2025. Felizmente, né, pessoal, aqui está uma cópia do nosso ofício em que a gente comunicou isso, que em razão da não transferência dos valores referentes aos duodécimos, né, a gente tomou essa decisão em maio, diárias e passagens por duodécimo suspenso por tempo indeterminado, né, a distribuição aos departamentos. Felizmente, né, o duodécimo não é a única fonte de receita do CCS. Se fosse, esse ano teria sido mais do que ruim, teria sido péssimo. Né? Não é a nossa única fonte, felizmente. Aqui, voltamos à origem dos recursos para lembrar que nós temos a entrada de recurso por taxa de projeto, que no ano 2024 foi muito grande. Né? Foi R$1,5 milhão de reais. Como é que isso funciona? Já adianto que 2025 não foi tão bom assim, tá? Também teve menos entrada de recurso por projeto. Mas como funciona isso? Diferente do duodécimo, que é um repasse de recurso vindo do Ministério da Educação, taxas de projetos vêm de outras fontes. Que outras fontes são essas? São entidades externas, e no caso do CCS quase sempre é o Ministério da Saúde, tá? Mas poderiam ser outras. Entidades externas que contratam a realização de serviços por parte de grupos, equipes, né, dentro da universidade. No caso do CCS, equipes especializadas na área da saúde. Né? Então, geralmente é o Ministério da Saúde que contrata a realização de algum serviço. Pode ser um serviço educacional, pode ser um serviço de análise laboratorial, no caso da farmácia, pode ser o desenvolvimento de um produto na área da saúde, enfim. Existe uma contratação, no caso do CCS, quase que universalmente é de origem pública e vem do Ministério da Saúde, tá? Com uma ou outra exceção. Essa fonte externa de recurso contrata a realização de um serviço, então é um contrato para um projeto, a realização de um projeto que tem um tempo determinado, tem um início, tem um fim previsto, tem um planejamento de como acontecer, e há uma injeção de recurso para isso funcionar. Né? Como é algo à parte, não é o objetivo primário da instituição da UFSC, né? Quase sempre essas contratações acontecem não sendo administradas, né, o financeiro desse serviço, pela administração pública direta da UFSC. Né?
nem tem muito como, né? A administração da UFSC está ocupada em fazer a universidade funcionar. Entrar um serviço a mais assim, para que isso funcione, né? Quase sempre é feito com a contratação de uma fundação de apoio. São as fundações que vocês conhecem, aqui no caso da UFSC, a FAPEU, FEPESE, FESC, etc., que tem lá a sua equipe de pessoal administrativo que está disponível para apoiar a administração desses projetos, dessas atividades extras da universidade, né? Então, o Ministério da Saúde, aqui no nosso caso, injeta um recurso contratando uma fundação e coloca um valor financeiro, esse sim, dinheiro numa conta. Uma conta numa casa bancária, aí, né, conveniada, geralmente, sei lá, Banco do Brasil. E esse valor numa conta vai ser administrado pelo coordenador do projeto, com apoio ali do pessoal administrativo da fundação, para executar o projeto de prestação de serviço, né? Uma pesquisa num laboratório, contratada pelo Ministério da Saúde, desenvolvimento de um curso de capacitação, coisas assim, né? Agora, quando funciona um projeto assim, o que acontece, né? Desse montante financeiro que entra para o projeto, um certo percentual, que no caso de um projeto de extensão é 7%, no caso de um projeto de pesquisa é 10%, tá? Um percentual desse montante, ele é retido para a universidade e entra na conta única, né? Vira recurso dentro da conta única, né? No Banco Central, administrado pela universidade, e reforça o seu orçamento. Com que justificativa retém esse percentual? É porque a universidade é o local que alberga o desenvolvimento desses projetos, né? Então, trabalhando num projeto desses, geralmente o pessoal, né, professores, servidores técnico-administrativos, pessoal de laboratório e tal, está trabalhando no laboratório dentro da universidade, usando a energia da universidade, a água, o próprio tempo de trabalho dessas pessoas, né? Então a universidade investe, né, mesmo que não queira, investe para executar esses projetos e justifica, né, a retenção de uma certa percentual do projeto como ressarcimento pelo uso, né, de parte da sua estrutura, tá? Então, esse 7% num projeto de extensão, 10% num projeto de pesquisa, fica na universidade e é distribuído da seguinte forma, pessoal. Num projeto de extensão era 7%, eu falei, a maior parte desses projetos são extensão, embora o percentual seja um pouquinho menor, em valores absolutos, a captação da extensão é maior, tá? Em reais. Então, a extensão é o principal captador de recurso aqui. Desses 7%, 4% ficam para a administração central da universidade, né? São a pró-reitoria de extensão, o apoio a bolsas estudantis, 4% fica lá, e 3% fica na administração setorial, que é o centro. É o Centro de Ciência da Saúde e o departamento que executou o projeto. Tá? Desse 3% que fica na unidade, no CCS, 1% se destina a ser administrado pela direção, 2% se destina a ser administrado pelo departamento que executou o projeto. Mas ao todo isso é 3%, então, ficando na unidade, e esse 3% é essa fatia roxa aqui do gráfico. É um encorpar do orçamento do CCS, então, e vejam vocês que é mais da metade do nosso orçamento. Tá? Em 2024, houve captação importante de projetos, foi importante reforço no orçamento. Havendo esse reforço, então, essa fatia roxa, como é que ela se divide aqui no CCS? 1/3 dessa fatia roxa, então, é administrado pela direção, 2/3 dessa fatia roxa pelos departamentos que administraram projetos. Tá aqui, ó, nesse gráfico, quais foram os departamentos do CCS que captaram recursos assim como projetos. Vejam vocês, ó. A terceira coluna dessa tabelinha ali, que é uma das mais altas ali, 460 mil reais, direção do CCS. Representa 1%, então, de todo o volume financeiro dos projetos que foram, né, de alguma forma, tocados por departamentos do CCS. O 2% do montante de projetos tocados por cada departamento é o que gera a coluna do departamento. O departamento que mais captou em 24 foi ali, a taxa de projetos ACL, tá ali do lado do CCS, Departamento de Análises Clínicas, 550 mil reais. E seguindo ali à direita no gráfico, né, o próximo departamento com a coluna alta é a Saúde Pública, departamento SPB, 400 mil reais. Tá?
São esses dois departamentos, na verdade, que foram os grandes captadores em 2024. Nem todo ano é assim, há variações, tá? Mas no ano passado foram esses dois departamentos. Abaixo deles, pessoal, né, um logaritmo abaixo ali, né, saindo da casa dos centenas de milhares, indo para a casa dos dezenas de milhares ali, tem 31 mil reais da odontologia, do ODT, ali ao lado da saúde pública, tem quase 30 mil, 29 mil da nutrição, NTR, tem 24 mil ali do CIF, ciências farmacêuticas, são 3 departamentos que captaram nessa faixa das dezenas de milhares de reais e contribuem também, né, para o orçamento do CCS e o seu orçamento do departamento ali, né. Os outros departamentos têm umas captações meio simbólicas, né, a título de experiência, né, assim, R$ 200, R$ 300, né, é importante para estar praticando, mas não contribui de forma significativa para o orçamento. Então, olha, essa captação de recursos representou em 2024 1.700.000 ao todo, tá? E contribui de forma decisiva para o orçamento do CCS. Os departamentos que têm essa captação de recurso, eles têm então 2% de captação de projetos que ao longo do ano, né, vai chegando e entram na conta única para serem administrados pelos departamentos. Então, esses departamentos, ao longo do ano, eles têm um saldo, né, passível de administração por eles, que não depende do décimo, que cresce, né, assim, de forma, não é bem aleatória, mas é irregular ao longo do ano, não é mensal, não é previsível, é quando o projeto chega e deposita um certo valor. Mas tendo um certo valor, ele tem um saldo, e bom, mesmo que não tenha o duodécimo de diárias de passagem, então esse departamento pôde, em 2025, solicitar empenhos de diárias de passagem, porque ele tinha saldo, né? Ele poderia fazer isso. Mas a maior despesa do CCS não é com diárias de passagens, não é. Claro que não, né? A maior despesa do CCS está aqui, nesse gráfico aqui, é o materiais de consumo. Material de consumo são os itens, né, para o funcionamento dos laboratórios e das clínicas onde funcionam os cursos de graduação. Então, material de consumo, está aqui o total gasto, aqui embaixo do slide, R$ 836 mil. Foi quase a metade do orçamento em 2024, lembrando que 2024 foi um orçamento fora da curva, né? Num ano normal do CCS, de 1,5 milhão por aí, né? É mais da metade em material de consumo, tá? É nisso que se gasta no CCS, né? Principalmente com as clínicas odontológicas de longe, são as mais caras de se manter, tá? Aqui está mais detalhamento, ó, vocês podem ver. Olha como essa coluna é desproporcional ali no centro. É a coluna do departamento de odontologia, né? Em material de consumo, R$ 418 mil no ano 2024, né? É praticamente metade de todo o material de consumo do CCS, né? Porque a clínica realmente é muito grande, tem muito volume de atendimento, consome muito material, tá? É o normal. É o normal. A clínica é um pequeno hospital odontológico. Aliás, pequeno não, é um grande hospital odontológico. É certamente o maior hospital odontológico do estado de Santa Catarina, que é mantido assim. Não existe outra estrutura no estado equivalente à clínica odontológica aqui do CCS da UFSC. Os outros departamentos estão num patamar abaixo também, uma escala de um logaritmo abaixo. Ó. Não chega a R$ 100 mil nenhum dos outros departamentos, né? Somando os dois departamentos da farmácia, na verdade supera, né, R$ 100 mil. Está ali, ó, no começo do gráfico à esquerda, o ACL e o CIF, né? 77 do ACL, 81 do CIF, 80 mais 70, 150 mil, né? Material de consumo, basicamente para o curso de farmácia, né? Os outros cursos em 2024 não tiveram grande consumo, né? A nutrição está ali a uns R$ 20 mil para atuar no curso de nutrição. A Fono gastou pouquinho em 2024, 6 mil, mas porque teve um grande aporte no ano anterior, tá? Tinha compra acumulada, felizmente. Então gastou pouco no ano de 2024, né? São os cursos que mais consomem ano a ano, né? Odonto, farmácia, nutrição e fono. Como eu mencionei, medicina e enfermagem tem poucos gastos do orçamento do CCS, porque suas atividades práticas passam, né, por instituições parceiras nossas que apoiam as atividades práticas da saúde. No ano 2024, então, que tivemos uma boa entrada de recursos financeiros para projetos, nós tivemos a oportunidade, o luxo, vamos dizer assim, de nesse ano investir em material permanente, né? Foi um melhoramento, não é lá grande evolução, mas alguma aquisição de novos equipamentos
para alguns dos departamentos, para os cursos, tá? Como foi um orçamento que subiu da média de 1,5 milhão para 2 milhões e uns quebradinhos, né? Essa diferença foi praticamente toda utilizada na aquisição de material permanente lá. 790, 800 mil, né? Arredondando aqui, o valor total que entrou para aquisição de material permanente. E os materiais permanentes foram mais ou menos distribuídos para os departamentos aqui que têm suas atividades, né, laboratoriais ou clínicas, né, foi onde se concentrou esse investimento. O ACL foi o que mais investiu aqui em material permanente, 180 mil em 2024, seguido do Odonto, 120 mil, Fono, 116, a Patologia, que não tem um curso específico, atende a vários outros cursos, né, 72 mil, o CIF, 40 mil, e a direção do centro aqui, 115 mil, tá, em material permanente. Então, tivemos ao todo aí uns 800 mil de investimento em material permanente nesse ano 2024, que foi um luxo, tá? Novamente, digo, 24 foi um ano fora da curva em termos de captação de projetos e, felizmente, a gente conseguiu aproveitar um pouco. E como que a gente decide, então, onde que vai investir o recurso, né? Que despesas serão atendidas por esses valores, né? Aí entramos no assunto de orçamento, né? E utilização do orçamento. O nosso arquivo já está ficando bem grande, eu vou interromper a gravação aqui e continuar na próxima metade. Nós vamos falar de como funciona, como é regulado o processo administrativo financeiro, né, para um orçamento anual no Serviço Público Federal, particularmente para a universidade.